para mais alguns exemplos? Vamos focar aqui em uma coisa que é interessante, tá? Botei aqui 4 exemplos para você entender bem como vai funcionar. R$4 compram 6 cadernos. R$10 vão comprar mais ou menos cadernos. Observe que aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Agora a gente vai fazer os cálculos. Como faz, tá? Toda vez que a grandeza for diretamente proporcional, a multiplicação se dá em x, tá? A multiplicação se dá em x. Tudo bem? Aqui é fácil você perceber o seguinte, ó, se 4 cadernos custam R$6, então um caderno é 6 dividido por 4, que vai dar 1,50, custa um caderno. Se eu quero 10 cadernos, então 10 cadernos custarão 10 vezes 1,50, R$15. Você poderia ter essa mentalidade aí, você poderia ter essa forma de fazer rápido, na cabeça, sem fazer conta. Mas se fosse fazer conta, aqui, ó. Se R$4 compro 6 cadernos, R$10 necessariamente comprarei mais cadernos. Então é uma grandeza diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, a multiplicação se dá em x. Então, 4 vezes x é igual a 10 vezes 6. 4 vezes x é igual a 60. X é igual ao inverso da multiplicação, divisão. X é igual a R$15. E é verdade. Quanto mais dinheiro eu der, mais cadernos, 15 cadernos, desculpa. Quanto mais dinheiro eu der, mais cadernos eu irei comprar. Paulo foi... Desculpa, que não é 1 hora não, tá? Aqui é R$1. Paulo foi à mercearia e com R$1 ele comprou 10 blusas. Com R$6 ele vai comprar mais de 10 blusas ou menos de 10 blusas? Com R$6 ele comprará mais ou menos de 10 blusas. Observe que quanto maior for o dinheiro, maior será a quantidade de blusas. Então a grandeza é diretamente. Então a multiplicação se faz em x, ó, se faz em cruz. Tudo bem? Multiplicação ali em cruz. Então, ó, x vezes 1 é igual a 6 vezes 10. X vezes 1 dá x. 6 vezes 10, 60. 60 blusas. Tudo bem? Aqui, ó. Uma questão que às vezes você confunde em saber o que vai fazer, tá? Um ciclista percorre 3.800 metros em 2 horas. Se ele manter a proporcionalidade, em 5 horas ele vai percorrer mais de 3.800 ou menos de 3.800? Ele vai percorrer mais ou menos de 3.800 metros. E aí você tem que entender o seguinte, talvez você confunda, achando que nesse caso a grandeza é inversamente. Não. Porque aqui não é velocidade, aqui é distância. E aí você tem que entender o seguinte, se em 2 horas eu percorro 3.800 metros, então em 5 horas eu irei percorrer mais de 3.800 metros. Então observe o seguinte, ó, aqui aumentou e aqui também aumentou. Vai ter que aumentar, né? Porque 5 horas vão dar mais de 3.800. Quando as duas grandezas aumentam, ou as duas grandezas diminuem, estamos diante das grandezas diretamente proporcionais. Então, e a multiplicação se faz em cruz. Então, ó, 2 vezes x é igual a 3.800 vezes 5. X é igual a 3.800 vezes 5 dividido por 2. Lembrando na matéria de divisibilidade que 3.800 é divisível por 2. Então, você pode simplificar. X é igual a 1.900 vezes 5.
19 vezes 5 dá 95. Então, 95, acrescento os 2 zeros, metros. Então, em 5 horas, o ciclista irá percorrer 9.500 metros. E é verdade. Se eu percorro 20 metros em 1 hora, em 2 horas vou percorrer 40 metros. Em 3 horas, 60 metros. Quanto maior for o tempo, maior será a distância. Show? Mais uma questão. Paulo sai de Campo Grande e vai até o centro da cidade numa velocidade de 140 km por hora e faz no tempo de 2 horas. Se ele, fazendo o mesmo percurso, aumentar a sua velocidade para 280 km por hora, em quanto tempo levará para chegar ao centro da cidade? Observem que é o mesmo percurso, tudo bem? Se ele levou 140 km por hora para 2 horas, então 280 km por hora. Pela lógica, você acha que muitas das vezes, mas se aumentou a velocidade, vai aumentar o tempo. Claro que não. E aí é fácil você entender por que ela não é diretamente, ela é inversamente. Se eu andando levo 2 horas, eu correndo eu vou levar mais ou menos de 2 horas percorrendo o mesmo percurso. Menos, né? Porque agora eu aumentei a velocidade. Aqui é a mesma coisa, ó. Observe que aqui aumentou. Mas aqui vai necessariamente diminuir. Toda vez que nós estivermos diante de duas grandezas, na qual uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Ei, inversamente proporcionais. E agora a multiplicação não é mais em cruz. A multiplicação ela é assim, ó. Então, ó, 280 vezes x é igual a 140 vezes 2. X é igual a 140 vezes 2, 280, dividido por 280. X é igual a 1 hora. E é verdade, né? Para raciocinar aqui, ó. De 140 para 280, você multiplicou por 2. Se são inversamente proporcionais, se de um lado eu multiplico por 2, do outro lado eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1.